Olá, seja muito bem-vindo a mais um Dica do Bigode. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o processo de contratação de um novo colaborador. E vamos trazer aqui uma central de serviços compartilhada. Ou seja, a gente vai iniciar uma solicitação de serviço por um gestor de uma determinada área que está requisitando um aumento de efetivo, uma contratação de um novo empregado para o seu departamento. Só que ao invés do RH tratar todos os seus processos e solicitar para esse requerente que ele abra uma nova solicitação, um novo chamado, para a equipe de TI fazer a liberação e todas as mais atividades de tecnologia, esse chamado vai continuar. Então ele vai nascer na equipe do RH, de recrutamento e seleção, e depois que terminado todos os processos do RH, ele vai direcionar esse chamado para a equipe de tecnologia. E se tecnologia precisar, ela vai conseguir ali trazer um fornecedor ou outros tipos de áreas de atendimento necessário. Lembrando que todo esse processo vai ser de forma simples, eu não vou apresentar todo um processo real da área de RH, é para a gente ver a funcionalidade. Então aqui vai estar tudo mais diminuto, só para fazer aqui um exemplo. Para a execução desse vídeo, a gente está usando outros dois conceitos que já foram apresentados. O primeiro é a parte de instrução de trabalho, com a utilização de tarefas com um roteiro do que deve ser executado. E o outro é a parte de acordo de níveis de serviço e acordo de níveis operacionais, onde a gente faz ali a explicação do porquê, quando e como utilizar, inclusive do que são. A gente vai fazer bastante uso deles aqui agora. Todo esse processo tem o intuito de mostrar que o GLPI não só trabalha com uma área de negócio, que é a tecnologia, mas pode trabalhar também com outras áreas, inclusive integrando esse serviço, fazendo parte de uma central de serviços compartilhada. No mercado hoje, você deve entender e ouvir isso como ESM, Enterprise Service Manager, tá? Vamos parar de falar um pouquinho e vamos para a mão na massa, né? Então, roda a vinheta que eu te vejo daqui a pouco. Boa, vamos lá, já estamos aqui com o nosso GLPI do Dica do Bigode e a gente vai usar aqui o nosso formulário de contratação. Então, acessando o formulário, vou selecionar aqui os três tipos de contratação: aumento de efetivo, novo cargo ou substituição de colaborador, qual é a urgência, e aqui para baixo, área de atuação, em qual departamento essa pessoa vai ser inclusa, o cargo pretendido aqui para ela, então eu quero contratar um novo analista de projetos para a área de projetos, não tem definição de gênero, não tem definição de idade, requisito mínimo aqui é que seja graduação completa, estado civil indiferente, não há exigência de CNH. Regime de contratação, eu vou colocar aqui de segunda, aqui, só para a gente completar, um teste de fluxo de atendimento. Realizando aí a abertura do chamado, vamos visualizar ele aqui com a visão do próprio requerente, só para confirmar aqui as informações. O chamado aberto, novo colaborador, aumento de efetivo, é uma requisição. Então a gente tem aqui a categoria, né? Gestão de pessoas, recrutamento e seleção, aumento de efetivo. Esse CSC aqui já vem na nossa sigla Central de Serviço Compartilhado. Tá? Então, em atendimento, quem foi o requerente aqui, Jorge Camargo, já foi atribuído para o time de RH, recrutamento e seleção. Colapsar esse e esse, para a gente poder aqui ver os níveis de serviço. Então, a gente tem o SLA do serviço de recrutamento e seleção, aumento de efetivo é de 45 dias, ou seja, prazo total para atendimento é de 45 dias para se resolver esse chamado. E o tempo de início de atendimento que a equipe de recrutamento e seleção tem para essa demanda é de atendimento em até um dia. Então, o técnico tem até um dia para começar a atender. Então, vamos tirar aqui essa parte e vamos voltar lá à nossa visão como técnico. Vou mudar aqui o meu usuário de novo aqui para super admin. Como o meu usuário não faz parte do grupo recrutamento e seleção, vou pegar aqui o usuário do Arthur Schaefer, o nosso gaúcho, e ele sim faz parte do grupo de recrutamento e seleção para poder ver essa demanda, tá? Então vou lá, vou simular aqui a visão dele, usando o personificar, técnico,
visão do grupo. Então tem aqui, ó, 37. Abrir o chamado. Já tem lá uma tarefa que já foi aberta, que é a nossa instrução de trabalho. Então aqui, quando o técnico iniciar o atendimento, ele já tem aqui uma instrução. Em caso de dúvida, consulte o POP, recrutamento e seleção, abertura de vaga. Tem um hyperlink aqui para a nossa base de conhecimento. Ele deve atualizar com a informação de orçamento para contratação, se possui sim ou não, e uma descrição aqui do que foi observado, tá? Então, simulando aqui a entrada, Arthur se associou ao chamado. Uma vez associado agora, ele tem que fazer as demandas. Editar a atividade, né? Para análise do orçamento. Então, sim, temos orçamento para contratação. Status feito. Vou colocar aqui no nome do Arthur. Observação. A caixa para contratação. E aqui já tem a instrução. Próxima tarefa que ele deve chamar é a abertura de vaga, coleta de candidatos. Ou simplesmente a parte de coleta dos currículos, tá? Claramente que deveria ter outros processos de divulgação da vaga, mas só para a gente exemplificar aqui. Então, na função dele, ele vai buscar agora a próxima tarefa. Então, criar a tarefa e vai chamar aqui, ó, recrutamento, seleção, análise do orçamento. Já foi. A próxima, coleta de candidatos. Clicou. Chamado, ele mesmo que vai executar. Então, já está na mão aqui do Arthur. Só salvar. Salvou. Vai lá. Está registrando isso posteriormente. Se ele está registrando isso posteriormente, né, à execução, ele já vai deixar preenchido lá a observação e o status de feito, bem como a próxima atividade, abertura da entrevista. Então vamos lá, criar aqui mais uma vez, e agora coleta entrevista. E aí, está realizada, quem executou a entrevista aqui, o Arthur, né, quem fez o agendamento, então tá ali, agendou com os candidatos, criou o evento na agenda do gestor que pediu o chamado. Terminou essa atividade, vamos para a próxima. Eu tenho todo o histórico do que já foi trabalhado nessa demanda, nesse chamado, e vou dar continuidade apenas na parte do suporte. Então, o que o Eric vai fazer? Perceba que aqui embaixo agora, que a gente passou para um novo time, tá? Tem aqui, ó, AMO, Segurança da Informação agora, solução de 4 horas, tá? Então, ele fez a troca. O SLA, que é do serviço, permanece o mesmo. Como eu não fiz as regras para trocar o de atendimento, só fiz o de solução e permaneceu com o do RS, tá? Que é do recrutamento de seleção. Mas dá para entender que isso funciona. Vou trazer aqui agora o técnico Eric para dentro do chamado. Isso vai atualizar aqui o chamado. E o Eric vai pegar a demanda. Então vamos atualizar. Já fez. Então o que ele fez? Ele foi lá, criou o usuário no domínio de e-mail, criou o usuário no AD, fez a liberação de acesso às pastas compartilhadas conforme o POP informa via qual é a função e cargo dessa pessoa. Qualquer observação, e aqui embaixo está trazendo que a próxima atividade que tem que colocar é a de preparação de kit. Eu vou copiar aqui, Eric. Feito, tá salvo. Agora o Eric tem que passar esse chamado para uma outra, né, um outro subgrupo da parte de informática, que é o suporte. Ele vai trazer aqui a categoria, vai ter aqui, ó, suporte, preparação de kit. E já vem a informação, mesma situação, um POP, procedimento operacional padrão, já indicando, se ele tiver dúvida, que ele deve consultar para entender quais são as ações que ele deve executar aqui, tá? Suporte não é com o Eric, é do outro time, o Eric é da infraestrutura.
Ele vai deixar aqui tal qual o Arthur fez, vai deixar a atividade aqui, a tarefa, e vai chamar, né, vai trazer para o chamado o próximo time, que é o suporte. Salvou, ele vai alterar, vai tirar aqui o usuário. O Eric não tem mais acesso. Vamos lá, um outro usuário agora do time de suporte. Voltei aqui para o atendimento, só tem suporte sem o fornecedor e vou fazer agora a entrega do equipamento. Né? Então a gente fez a instalação aqui, sistema operacional, e agora é a atividade de entrega do equipamento. Selecionei, mais uma vez, equipamento instalado, realizado testes de conexão com a rede internet, orientado o usuário sobre as políticas de acesso, coletamos a assinatura dele no termo de responsabilidade, que inclusive pode estar dentro do próprio GLPI, a gente só usa um hyperlink para ele poder acessar. Feito, quem foi que atendeu foi o Caio, ele vai salvar. Se tiver tudo certo, a próxima atividade é o modelo de solução. Então não há necessidade de chamar aqui um fornecedor, eu já vou para a solução. Prontinho, clica aqui, adiciona uma solução. Ele está obrigando uma duração. Estava lá no Behaviors uma duração. Eu vou editar um só aqui, para ele poder não reclamar. Duração. 2 horas, tá ótimo. Só para a gente poder burlar aqui o Behaviors rapidamente. Agora, solução, recrutamento e seleção novo colaborador. Ele já colocou para a gente lá, olá, nome do requerente. O novo colaborador, aí eu vou colocar o nome dele aqui, a gente falou que era o Matheus, né? Matheus Rosa, já possui os devidos acessos necessários para o cargo e função. Os equipamentos necessários já se encontram instalados e prontos para uso. As limitações de acesso aos sistemas e aplicações foram realizadas. Caso haja alguma necessidade de acesso especial, gentileza, realizar a solicitação através do formulário de acesso. Então, além do fechamento e do encerramento, a gente está orientando ele se tiver mais alguma coisa, qual é o formulário que ele deve utilizar ao invés de reabrir essa demanda, tá? Então, aqui, fechamos e encerrou todo o processo de contratação de um novo colaborador. Claro, como eu disse, esse é um pequeno pedaço, não representa o todo de que de fato faz parte dos fluxos de contratação, mas mostra que a gente consegue automatizar alguns processos, inclusive com as instruções de trabalho. Beleza? Boa, galera! Do processo de contratação de um novo colaborador, a gente viu cada etapa do processo sendo cumprida por alguém dentro de um subgrupo, tá? Ali eu fiz tudo com a denominação do Arthur, mantendo tudo no grupo de recrutamento e seleção. Não necessariamente pode acontecer dessa forma. Dentro do próprio departamento de RH, pode haver ali escala de atividades que está na mão do recrutamento e seleção, que é justamente divulgar ali as vagas, fazer a triagem dos candidatos e depois até mesmo a entrevista. Mas na hora de fazer ali a contratação, de fazer o contato com o colaborador, com o candidato, né, que foi selecionado a ser contratado, pode não ser esse time, pode ser um outro time, que é ali focado no desenvolvimento de pessoas, departamento pessoal, enfim, que vai fazer o contato, vai fazer ali a apresentação da empresa, né, do que tem, quais são os benefícios, o que mais ele vai ali ter na entrada nessa empresa. Então, não necessariamente fica tudo ali com recrutamento e seleção, como eu fiz aqui a apresentação. E depois a gente fez a passagem ali para a área da TI, fazer a inclusão do usuário no AD, criar a conta de e-mail, então só foi selecionando ali, marcando, e eu não me preocupei em colocar números de datas, horários e tal, mas isso faria sentido aí para uma operação que precisa medir isso. Então a gente consegue ver que a gente consegue trabalhar com uma central de serviços compartilhada, né, para trabalhar dessa forma e manter um único chamado ao invés de crescer demais aí o número de chamadas dentro da central e separar todas essas informações. Só tem um ponto de atenção. Você viu que em nenhum momento dentro do meu formulário ou dentro dos chamados a gente não colocou valores, não colocamos informações sensíveis, não tem os dados
do usuário, não tem CPF, não tem RG, não tem nome de mãe, não tem nome de pai, não tem telefone, não tem qual é o salário que essa pessoa vai receber, porque tudo isso já está amarrado no processo da contratação. Aquele cargo tem este salário, aquela função tem esses benefícios, tem esses softwares, tem tudo isso aqui já atrelado, que vai automaticamente configurado, tá? A gente pode e a gente deve explorar alguns plugins que podem vir a ajudar neste processo. Um deles é justamente o gerenciamento de recursos humanos, tá? É um plugin um pouco complexo, eu ainda estou estudando esse plugin, mas ele vale uma boa pedida para trazer para um próximo Dica do Bigode. Se você tem alguma dúvida, sugestão, se acha que esse tipo de funcionamento de central de serviços compartilhada é compatível com a sua operação e você quer tirar mais algumas dúvidas, entre em contato com a gente, escreve aqui na descrição, deixa sua dúvida, sua sugestão, até mesmo sua reclamação. Isso vai mostrar pra gente aonde a gente pode apontar e trazer um conteúdo ainda melhor para vocês. E claro, né? Não custa pedir. Se inscreve aqui, compartilha esse vídeo com outras pessoas e a gente vai conseguir cada vez mais trazer ainda mais qualidade de conteúdo para vocês, não só sobre GLPI, mas também sobre gestão de serviços e práticas da área. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo Dica do Bigode. Valeu!